Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar de uma notícia mais recente que trata aí dos nossos inadimplentes. Exatamente. Acredito que vocês devem ter aí acompanhado que a partir de agora, nos processos de cobrança dessas pessoas que estão inadimplentes, uma das medidas que poderá ser utilizada é a apreensão da CNH e do passaporte, exatamente. E aqui a gente precisa trazer alguns esclarecimentos para que a gente não entre aí no desespero e a gente entenda todo esse desenrolar, que ainda é uma primeira decisão, né, de maneira geral. A gente vai acompanhar o que de fato vai acontecer na prática mais para frente. Perfeito? Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer que, infelizmente, nós estamos com mais de 69 milhões de pessoas inadimplentes. Esse número, infelizmente, vem aumentando nos últimos tempos. Ou seja, o que significa inadimplência? Porque muitas vezes a gente confunde. Inadimplência nada mais é que uma pessoa que tinha uma dívida não honrou com seu compromisso, ou seja, chegou a data de vencimento e ela não pagou, perfeito? Então, eu posso ter uma dívida adimplente, que tem lá o seu prazo de vencimento, está tudo regularizado, tudo no tempo certo, perfeito, e eu tenho aquela dívida que passou do vencimento e eu não paguei. Para que a gente chegue nessa situação, nesse ponto de ter uma apreensão de CNH, de passaporte, existe um rito, existe todo um processo que deve ser seguido de cobrança. Muitas das vezes existem as cobranças extrajudiciais para posterior existir a cobrança judicial. Então, vai chegar uma situação dessa questão de apreensão somente na esfera judicial. Então, se você está inadimplente, seu nome foi lá para os órgãos de proteção, SPC, Serasa, Boa Vista, ainda não necessariamente você está judicializado. Então, ali ainda é um aviso para o mercado, para as outras empresas ficarem com alerta que fala, opa, essa pessoa aqui, ó, não é boa pagadora. Então, ali é um primeiro registro. Só que até antes disso, eles têm que entrar em contato com você de maneira amigável, de maneira saudável, para tentar entender, negociar. Uma outra situação que acontece também antes de ir para o processo judicial é que aquela cobrança muitas vezes vai para os escritórios de cobrança, né? Empresas que são especialistas em buscar recuperação desses créditos, dessas dívidas. Então, ainda nesse movimento, não está na esfera judicial. Pode ser também que vá para registro em cartório essa cobrança, que ainda também não está na esfera judicial. Fez todas essas tentativas, não teve êxito, a empresa que está sendo lesada ou a pessoa que está sendo lesada, ela pode sim contratar um advogado, ela pode entrar com processo judicial e dentro desse processo ela vai ainda tentar medidas antes dessa para reaver o seu dinheiro, como bloqueio de contas, como busca e apreensão de bens. Então, ela vai fazer várias tentativas e pode ser que o advogado dessa pessoa, munido já de todos esses movimentos, não obtendo êxito, pode pleitear ao juiz, principalmente, né, uma das questões que eles colocaram aqui no que eu estava lendo, porque as pessoas às vezes estão devendo,
estão inadimplentes, só que ostenta nas redes sociais uma vida que falou, se ela está ostentando, por que não está me pagando, né? Por que não está honrando os seus compromissos? Então, em função disso, esse advogado vai ter que ter provas, vai ter que pedir lá ao juiz que essas duas medidas também sejam colocadas em práticas. O juiz vai analisar e a partir do momento que esse juiz analisar, ele que vai dizer como que vai funcionar essa busca e apreensão aí desses documentos, como CNH e passaporte. Uma outra coisa que ficou também nessa decisão é que essas pessoas que estiverem inadimplentes, estiverem passando por esse processo judicial, também não poderão participar de concursos públicos. E aqui a gente fica um pouquinho de alerta, né? Muitas das vezes a pessoa está buscando um concurso até para ela ter renda e, ao ter renda, ela conseguir ter como bancar as suas dívidas. Então, se existe um bloqueio aí, fator geração de renda, que é um dos caminhos, uma das possibilidades, a gente também está bloqueando a possibilidade daquela pessoa quitar determinadas dívidas. Então, a gente precisa compreender, acompanhar quem está, infelizmente, nessa situação de inadimplência. Não precisa se desesperar de imediato, tem que entender cada caso é um caso, cada dívida é uma dívida, qual o momento que você está. E aí também não foi colocado nesse processo as dívidas que têm relação à parte alimentar e também aos profissionais que têm registro profissional, hein? Anota essa informação para dirigir, ou seja, por exemplo, taxistas, motoristas de caminhão, ônibus, porque eles dependem disso para gerar renda e, consequentemente, ter renda para bancar as suas dívidas. Então, o que a gente tem que ficar de olho, alerta, atenção, que é uma maneira de tentar caminhos alternativos de obrigar a pessoa a honrar com seus compromissos. Então, fica aqui essa mensagem, esse alerta. Vamos buscar, sim, saída para que a gente possa sair desse movimento da inadimplência. Primeiramente, até entender por que eu cheguei nessa situação, o que eu posso fazer, o que eu posso buscar alternativa, o que eu posso fazer para já entrar em contato com os meus credores, negociar aquilo que for melhor, também fazer uso da lei que a gente tem agora do superendividamento. Então, a gente precisa, sim, estar munido de informações, de conhecimento e sempre na boa fé de resolver a nossa situação, essa nossa questão. Lembrando que uma dívida só pode também ser cobrada ali de forma judicial em 5 anos, tá? Depois disso, ela continua administrativamente, mas judicial. Então, muita atenção, muito cuidado. A gente ainda não sabe como que isso vai se dar na prática, então que a gente possa aí acompanhar esse desenrolar. Então, fiquem com essa mensagem, que vocês possam, sim, quem está inadimplente, resolver essa situação, saiba ter dívidas com sabedoria, é um instrumento importante, desde que eu saiba utilizar. O problema não está na dívida, o problema está antes, na compra. Então, a gente precisa entender como nós estamos comprando, como nós estamos consumindo, para que a gente não chegue nessa situação de inadimplência, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma informação, tem alguma experiência, deixa aqui nos comentários e a gente vai fazendo essa atualização aqui no canal. Combinado? Tchau, tchau!